capítulo 4. Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é levado... falar sobre... Celina já está aí online. Deus abençoe, missionária Celina. Caroline, agora sim, pastor. Tá aparecendo? Glória a Deus. Os irmãos já conseguem me ver, legal, sem estar travando. Tô presente aqui, irmãos. Aparece aí? Já pode me procurar, que eu já tô... Isso aí encerrou, vai entrar outra. Glória a Deus. Já entrou a galera. Isso, paz. Irmão Carlos, aí me ouve bem agora? É o Duduzinho. Ô, Champs. Beijão, Dudu. Beijão, Dudu. Olha aí, ó, o Alex. Vamos lá, Alex. Peço só que os irmãos aguardem só um pouquinho. Nós estamos falando hoje sobre Deus, a presença do mal e a pandemia. Nosso professor Alex, servo de Deus, abençoado, estava aqui dando uma ilustre introdução sobre essa pandemia, né? O quanto ela atinge a igreja, como nós, como igreja, devemos nos comportar, tá? Alex, cadê você? Entra aí, vamos embora. E vamos continuar. Amém, pastor Roberto Mendes, Deus abençoe a sua ilustre presença aqui na nossa live de segunda-feira, tá bom? Deus abençoe. Nosso irmão Roberto Vicente, glória a Deus. O Vicente é o que estava dirigindo o culto ontem, né? É ele? Quem? Roberto Vicente? Tá aqui online com a gente aqui. Glória a Deus. É Beto, eu falei que é Beto. É o Beto. Olha essa palavra. Eita. Cadê aí? Agora eu acho que eu vou professor. Isso. Aí, Alex, agora sim. Vamos lá. Adicionando Alex, Duduzinho. Glória a Deus. Isso aí, Alex. Maravilha, pastor. Gente. É Bora nóis. lá, agora vamos que vamos. A Carolzinha já está Maravilha, dando glória ali. Isso aí. Então, Alex, eu estava falando aqui aos irmãos enquanto você ia chegando. Você estava fazendo uma introdução do quanto a pandemia ela tem atingido a igreja. Você, no início, você falou algo muito interessante. Você falou algo muito interessante, porque a gente vê uma falta de entendimento da parte de muitas pessoas, né? Por não ter unanimidade, qual é o melhor remédio, qual é o melhor caminho, qual é a melhor... Entende? E aí, a gente, como igreja, a gente vai trabalhar algumas questões de como nós, igreja, devemos nos comportar dentro da pandemia. Você falou um pouquinho sobre o mal, e muitas pessoas têm uma concepção meio que equivocada, como se Deus estivesse trazendo essa pandemia, né? Muitas pessoas não sabem fazer a diferenciação de uma vontade permissiva como uma atuação direta de Deus, né? Se Deus realmente estivesse irado contra a humanidade, meu irmão, o que seríamos de nós? Né, Alex? O que seríamos de nós? Verdade. A mão de Deus de encontro à humanidade. O que você pode falar, Alex, sobre o mal, né? Essa presença do mal? Primeiro, para ilustrar, como você é professor, você é teacher, né? Você é teacher. Muito obrigado, pastor. O que é o mal? Obrigado, pastor. Da onde vem o mal? Excelente pergunta, pastor. O que acontece, pastor? Nós temos 3 grandes dilemas na Bíblia: a existência de Deus, o problema do mal e a encarnação do Verbo. A existência do mal é uma das coisas mais difíceis de se harmonizar com o caráter amoroso, justo e santo de Deus. Porque vem aquela pergunta assim, pastor: como um Deus bondoso e justo pode conviver e permitir a presença do mal no mundo? O que é o mal? De onde vem o mal? A presença do mal no mundo põe em risco o caráter amoroso e justo de Deus? Né, pastor? Será que Deus, a gente falou aqui, será que Deus ele decreta o mal? Né? Será que Deus ele decreta o mal? Então a gente vai ver um pouco mais isso aí.
Pastor, é bom lembrar, é importante lembrar, pastor, internautas agora, que o problema do mal não é só uma questão filosófica, mas Sim. teológica também. Teológica também, né? Verdade. Aquilo, por exemplo, que o teólogo Leandro Lima chama de o enigma do mal. Já, pastor, internautas, Agostinho, ele vai chamar, em latim, ele escreve em latim, ele vai chamar de unde malo, ou seja, de onde vem o mal? De onde vem o mal? Por isso, pastor, os estudiosos, eles elaboraram um termo chamado teodiceia. Teodiceia é um termo filosófico e teológico que procura justificar os atos de Deus em relação ao homem, ao explicar os motivos divinos para permitir o mal. Olha o termo correto, né, pastor? A gente usa o termo permitir. Deus não decreta o mal. Deus permite o mal, né, pastor? Sim. É importante lembrar que Deus, ele permite o mal. Deus não decreta o mal. Então, pastor, é bom lembrar que o dilema da existência do mal, que também é filosófico, é uma das razões, ou das maiores razões, pastor, para existir tantos ateus, para explicar, pastor, por exemplo, o número, né, o acréscimo de ateísmo no mundo. Olha, pastor Gerry, internautas, o censo do IBGE de 2010 diz que no Brasil 15 milhões de brasileiros se declararam sem religião. Quanto? E dentre esses aí, pastor, olha, Quanto? 15 milhões de brasileiros. Meu Ou, na Deus. verdade, pastor, são 15,3 milhões de brasileiros. Não tem religião. Pastor, e 615 mil são ateus. O ateu é o ateu que fala assim, ó, não existe Deus e acabou. E, pastor, 124,4 mil brasileiros são agnósticos, né? O agnóstico é o que questiona. Fala assim, eu não acho que existe Deus. Então, pastor, na verdade, esses ateus, segundo dados do IBGE, eles se tornam ateus. Olha só, ninguém nasce ateu, né, pastor? Ninguém nasce ateu. A pessoa, ela se torna ateu, na verdade. Então, por Um exemplo... aprendizado é algo aprendido, Alex? Exatamente, pastor. A pessoa aprende, né? Ela se torna ateu. Por exemplo, por que as pessoas se tornam ateu? Ignorância, desilusão, né? Ódio profundo por Deus. Aquele, por exemplo, Richard Dawkins, que escreveu o livro The God Delusion, né? Deus um delírio, por exemplo, ele tem ódio de Deus. E também, pastor, a existência do mal no mundo leva as pessoas, por não entenderem, a ter um ateísmo grande no coração. Pastor Gerry, é bom lembrar que, por exemplo, esse ateísmo que vem agora não é novo não, pastor. Isso é muito velho. Por exemplo, ó, os internautas agora vão lembrar do livro que eu falei agora do Richard Dawkins, Deus um delírio. É um livro bem grosso, azul. Pastor, por exemplo, ó, nós temos alguns ateus da atualidade. Por exemplo, Sam Harris, o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, o Michel Onfray, que é um jornalista francês, o Luiz Pondé. Luiz Pondé, ele se fala agnóstico, né? Não, o Pondé é ateu. Leandro Carnal, Marcelo Gleisner, eles se declaram, pastor, agnósticos, né? Porque eles não conseguem, pastor, compreender ou, por exemplo, equacionar a presença de um Deus justo e bondoso no mundo com o mal. Mas, pastor, esse ateísmo não é novo, não, é muito velho. Por exemplo, ó, os céticos da antiguidade, os céticos que questionavam, por exemplo, como Pirro, Timon, Górgias, Pitágoras, Parmênides, Epícoro. Por exemplo, pastor, existe, para quem não sabe aí, os ouvintes, vou explicar para vocês, o paradoxo de Epícoro. O que ele falou? Ele falou assim, olha, ó, Deus é todo poderoso, então pode criar qualquer mundo que desejar. Se ele pode criar qualquer mundo que desejar,
então ele iria preferir um mundo sem nenhum mal. O mal existe, então Deus não existe. Olha o que ele falou, pastor. Quer dizer, né, vamos aqui explicar melhor. Ele fala assim, por exemplo, se Deus é todo-poderoso e é bondoso, por que ele não consegue acabar com o mal? Das duas, uma, ele vai falar das duas, uma. Ou não é tão todo-poderoso assim, né? Ou ele não pode acabar o mal. Você já pensou que coisa? Isso aí, pastor, tem levado muitas pessoas ao ateísmo. Então, como a teologia pode explicar, à luz da Escritura Sagrada, a existência do mal? Olha só, pastor. Olha como nós teólogos entendemos, então, explicamos a existência do mal a partir da Escritura Sagrada, a revelação de Deus. Então, para nós, pastor, através da providência de Deus, da providência, Deus governa todas as coisas, inclusive o mal. Deus também administra o mal. É bom lembrar, pastor, que Santo Agostinho, Eu ia falar essa frase agora, hein? Ele fala, pastor, que o diabo é como um cão bravo na coleira. Exatamente, pastor, exatamente. Pastor, ele também falava que existe o mal moral e o mal natural. Ele falava isso aí. Está nas Confissões de Santo Agostinho. Então, pastor, primeiro, como a teologia explica o mal? Primeiro, para nós teólogos, o mal faz parte dos decretos permissivos de Deus. Deus permite o mal, pastor. E eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, tá? Por exemplo, olha só. Deus não decreta o mal. Deus não ordena o mal, tá? Ou preordena o mal, como diz os nossos irmãos calvinistas. Deus, ele permite o mal, pastor. Deus permite o mal. Olha só, pastor, o que diz, por exemplo, o teólogo calvinista John Piper. John Piper, por ter um conceito errado de mal, vai falar o seguinte, que, pastor, ele vai falar o seguinte, que nas Torres Gêmeas, quando os aviões batem nas Torres Gêmeas, olha o que ele vai falar. Ele fala que Deus não só previu que os aviões iam bater nas Torres Gêmeas, mas Deus decretou que isso acontecesse. Deus ordenou que os aviões batessem nas Torres Gêmeas. Quer dizer, pastor, um absurdo. Isso torna Deus o autor do mal. Tem outro teólogo também, pastor calvinista, chamado Edwin Palmer. Ele vai dizer o seguinte no livro dele, pastor. Olha o que ele vai falar, né? Que Deus pré-ordena tudo. Um mover de um dedo, ele vai falar, um mover de um dedo, Deus tá decretando. O riso de uma garota, o erro de um datilógrafo e até mesmo o pecado. Quer dizer, é um determinismo, pastor, que torna Deus o autor do mal. Tá? Essa é uma concepção errônea sobre o mal. Deus jamais decreta o mal. Deus jamais preordena o mal. Né, pastor Gé? Verdade. Deus permite o mal, né, pastor? Permite o mal. Agora, pastor Gé, um segundo ponto importante sobre o mal, para nós teólogos, é que o mal é uma atitude cometida livremente pelas criaturas. Deus não ordenou que ninguém fizesse o mal, que praticasse o mal, né? Deus, ele jamais vai tirar a nossa liberdade. Não, você vai ter que fazer o mal de forma nenhuma. É aí que você trabalha a segunda questão de onde vem o mal, é isso? Exatamente, pastor. Exatamente. Então, certo. O que acontece, por exemplo, pastor? Por exemplo, olha, então, por exemplo, o mal, como nós falamos aqui agora, é uma atitude cometida livremente pelas criaturas. Então, por exemplo, lá em Gênesis 2:18, Gênesis 4:7, por exemplo, nós lemos o seguinte lá em Gênesis 2:18. Deus fala assim, né? Deus fala assim para Adão, por exemplo, ó. Deus fala assim para Adão. Quer ver? Deus fala assim para Adão que no dia que ele comesse do fruto, ó, Gênesis 2:16, pastor. Deus fala assim, ó. Certo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só, liberdade. E o 17.
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Pastor, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Deus está dando o quê para Adão, na verdade? Né, pastor? Uma escolha. Uma escolha. Sim. Olha, Adão, aqui está o mal. Aqui está o mal como possibilidade. Né? Aqui está o mal como uma possibilidade. Se você fizer o mal, se você fizer uma péssima escolha, você vai fazer o que é mal. Outro texto importante, pastor, é Gênesis 4 e o versículo 7. Eu convido aí os nossos internautas para abrirem e vamos ler junto. Já está aberto. Diz assim, pastor, Gênesis 4 e 7. Certo. Deus fala assim, pastor, Deus fala assim, né, para Caim. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Pastor, nós vemos o que aqui? Uma escolha, uma possibilidade de escolha. Pastor, esse termo si, esse vocábulo si no hebraico, é si no hebraico. Indica o quê? Uma condição. Quer dizer o quê? Que o homem, pastor, o homem, no caso aqui Caim, ele escolheu livremente matar seu irmão, fazer o que era mal. Né? Deus não forçou ele a fazer isso aqui. Né, pastor? Deus não ordenou que ele fizesse isso. Jamais. Verdade. Porque isso faria de Deus, pastor, né? Faria de Deus o autor do mal. Deus jamais ia fazer isso aqui. Sim. Né, pastor? Agora, pastor, um terceiro ponto importante. Isso é facilmente refutável, como você está fazendo. Porque se a gente olhar Gênesis, a orientação, o texto que você proferiu, pastor Alex, fazendo menção de que o próprio Deus, ele se manifesta à criação e diz que eles tinham liberdade de comer de todos os frutos, menos da árvore que estava no centro do jardim. Então você percebe, você vai ver o mal, tem o agente do mal, portanto o inimigo das nossas almas, ele tenta invalidar a mensagem de Jesus, a mensagem do nosso Deus, certo? Verdade, ele tenta invalidar a mensagem, ele diz assim, por que vocês, né? Ele tenta argumentar por que eles não comiam do fruto, tentando falar, não, Deus é mentiroso. Que isso? Verdade, vocês pastor. comerem, nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Então você percebe que ele está por detrás disso, tentando invalidar uma mensagem central do nosso Deus. Uma mensagem central do nosso Deus. Conclua o pensamento. Interessante isso, seu ponto de vista. Muito bom, né, pastor? Ó, o terceiro ponto. Então, um terceiro ponto importante. A gente falou aqui, então, que o mal faz parte dos decretos permissivos de Deus. Segundo, o mal é uma atitude cometida livremente pelas criaturas. E terceiro ponto, o mal é uma corrupção do bem. Pastor, Deus fez tudo muito bom. Inclusive, Satanás também era um anjo de luz perfeito. Né, pastor? Deus fez tudo muito bom. A Bíblia chega a dizer, pastor, para a gente, lá em Gênesis 1 e o versículo 30, fala assim, ó, 31, diz assim, viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, muito bom. A expressão hebraica é tov meod, era muito bom. Olha, pastor, era muito bom. Quer dizer, pastor, tudo era perfeito, estava em plena harmonia. A criação de Deus é muito perfeita, pastor. Deus é muito bom. Deus fez tudo muito lindo, paraíso. Verdade. Imagina você, né, pastor? Imagina você agora aí, nosso internauta. Imagina agora você no Jardim do Éden agora, vendo Adão e Eva. Eles eram perfeitos. Eles eram uma criação, a coroa da criação de Deus. Quer dizer, foi o ápice da criação, né, pastor? Verdade, o ápice da criação. Verdade. Deus olhou assim e falou assim, olha, Tov Meod, é muito bom.
Quer dizer, o que eu fiz até agora foi perfeito, né, pastor? Perfeito. Quer dizer, o mal, gente, ele é uma corrupção do bem. Deus, ele criou tudo muito bom, tá? Muito bom. E, pastor, um quarto ponto importante, imprescindível, é que o mal é uma deturpação da criação original de Deus. Pastor, se a gente for ler, por exemplo, lá em Gênesis 1:27, diz lá a Bíblia que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou perfeito. Quer dizer, o homem foi criado, pastor, num estágio muito elevado. E os teólogos entendem o seguinte, pastor, quando falamos de imagem e semelhança, a palavra imagem selen, semelhança, demute. Pastor, a palavra imagem ali, para a gente, nós entendemos como personalidade, vontade, liberdade. Haja vista, pastor, que Deus não tem uma forma física, né? Deus é espírito. João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Mas nós, pastor, nós temos de Deus alguns aspectos, por exemplo, emocionais, de personalidade, vontade, intelecto. Deus nos criou assim. Isso é imagem. Selen. E demute, quer dizer, semelhança, pastor, fala de aspectos da espiritualidade. O homem, ele foi criado em plena comunhão espiritual com Deus. A tal ponto, pastor Gerry, internautas, que a narrativa do Gênesis vai falar pra gente que na viração do dia, olha, na viração do dia, vinha uma voz do alto, chamado de, né, pastor? A voz do alto. Os rabinos, por exemplo, Benjamin Haftalá vai chamar de Bat Kol, a voz do alto, e soava no jardim. Pastor, Adão, ele ouvia a voz do Eterno no jardim do Éden. Ele ouvia Deus falar com ele no jardim, quer dizer, era algo muito lindo, pastor. Verdade. Quer dizer, o homem, ele desfrutava de uma comunhão espiritual muito grande com Deus, pastor. A minha netinha está aqui bagunçando. Deixa ela. Então, pastor, era bem que... Deixa ela, fica tranquila, pode deixar ela. Então, pastor, era uma bagunceira aqui, ó. Então, pastor, quer dizer, o homem, pastor, o homem e a mulher, eles desfrutavam de uma comunhão espiritual muito, muito linda com Deus. Vai lá, amor, vai lá. Pega lá, vai lá. Desculpa aí, tá? Meus irmãos, desculpem aí. Não, então, pastor, o que acontece? Vai, gente, tranquilo. O homem, pastor, tudo foi criado por Deus em plena harmonia, sabe? Tudo perfeito, pastor. Tudo muito bonito. Tudo lindo mesmo, pastor. Tudo maravilhoso. Tudo muito bonito. Deus fez tudo muito bom, tá? Na verdade, pastor, o homem, ao pecar, ele na verdade, ele se distanciou de Deus. A gente chama de queda, ou pecado original. Né, pastor? O pecado original, pastor, quer dizer, falou algo muito, ele afastou o homem. Você falou algo muito interessante, dessa batalha na mente e tal. Eu fiquei pensando aqui, você estava falando e eu estou aqui viajando no bom sentido, da Amém, briga, na briga do campo das ideias entre a serpente e a criação, portanto, Adão e Eva, certo? Não, mas verdade, não pastor, verdade. Não, mas não leva em consideração. Aí a gente faz pega aquela orientação de Paulo, escrevendo aos irmãos em Efésios, dizendo para a gente se revestir de Deus, sabe? As armaduras de Deus, para que a gente possa resistir no dia mal. Então, com isso, eu quero emendar uma outra indagação ao pastor, nesse sentido. A igreja precisa estar preparada para o dia mal. A Bíblia diz que o dia mal viria. Certo? Que as armas que nós venceríamos este mal
não seriam as nossas armas, seriam armas espirituais, o revestimento do poder, portanto, nos dando a orientação de que o mal é vencido através de Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz, mas nós, seres humanos, temos uma responsabilidade. Hoje, quando eu vejo algumas pessoas tendo um tipo de comportamento, tentando colocar a responsabilidade em Deus, como você disse a nível de introdução, de homens intelectualmente cheio de conhecimento, mas parece que fica cego para algumas questões que são latentes diante de nós, tentando responsabilizar a Deus. E onde está a responsabilidade humana? Né? Onde está a influência do mal que a gente vê desde quando você acabou de dizer aí sobre o pecado original, a queda do homem? A gente vê a influência do mal induzindo o ser humano ao erro, sabe? Então é interessantíssimo isso que você está falando, pastor. É interessantíssimo. Por mais que aparenta ser um tema bem teológico, mas ele é de extrema importância, o conhecimento aos irmãos que nos ouvem, sabe? Verdade, para a verdade, gente verdade. Se posicionar com a responsabilidade que temos como filhos de Deus. Eu creio que a gente está falando para filhos de Deus, para cristãos, para homens que amam a palavra de Deus e que têm ela como regra e fé e prática, e entender que por detrás da ação do mal tem um agente. E é esse agente que você está falando. Né? Pode concluir, Alex. Verdade. Então, pastor, o pastor falou muito bem, por exemplo, do detalhe, né, da serpente no Éden, é importante, porque em Gênesis capítulo 3, pastor, o diabo, na verdade, ali, ele vai tentar seduzir Adão e Eva com um sofisma, né? Quem é advogado e filósofo sabe o que eu estou falando. O sofisma é um argumento falso que parece verdadeiro. Então, olha como ele se apresenta para Eva. Olha, ele fala assim para Eva, né? Diz assim um texto de Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o seu Deus tinha feito. E essa disse a mulher. E é assim que o seu Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, né? Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, olha que astuta, hein? Disse a mulher, certamente não morrereis. Olha, primeiro, chamou Deus de mentiroso, né? Chamou Deus de mentiroso. Quis invalidar a palavra de Deus. Exatamente, pastor, exatamente. Segundo lugar, eles estavam debaixo de uma orientação de Deus. Come de tudo, exatamente. menos existia uma palavra de Deus. Existia um direcionamento, uma palavra rema ali. Vocês podem comer de tudo, menos da árvore que está no fruto do jardim. Exatamente. Eles não deram. Verdade, a criação pastor, não deu ouvido para a voz de Deus, cedendo ao sofisma, como você está falando. Verdade, pode ir pastor. lá, vamos lá. Então, primeira coisa, a serpente vai falar que Deus está mentindo, né? Não é assim, não é bem assim, Eva. Não é bem assim. Segundo lugar, vai falar o seguinte, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha, que proposta audaciosa, né, pastor? Olha o sofismo de Satanás. Não, é que Deus, ele é egoísta, ele quer o poder só para ele, e ele sabe que se você comer dessa árvore aqui, você vai ser tão forte como Deus, tão poderoso, tão grande, né? É bom lembrar que uma das razões da queda de Satanás é exatamente isso, pastor. A grandeza, né? Alçar a grandeza, querer estar acima de Deus. Então isso é um perigo. E por fim, pastor, Satanás, ele induz o homem e a mulher à queda. Eles caem em pecado. Eles vão cair. Então, pastor, é o que nós chamamos de pecado original, né? Pecado original. Para quem não conhece esse conceito, pastor, o pecado original, ele é um termo na teologia para se referir à culpa
e a corrupção que nós herdamos de Adão e Eva. Aí você pode falar assim, né, pastor? Né? Alguém pode falar assim, puxa vida, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Quer dizer que Adão peca e eu que me complico agora, né, pastor? O que tem a ver com o pecado de Adão e Eva? Como assim eu herdei de Adão a culpa e a corrupção? É verdade. É importante lembrar, pastor, que Adão e Eva, eles são representantes dos seres humanos. Por isso, a queda de Adão nos fez cair também. Então, pastor, olha que interessante, né? Então, primeira coisa, pastor, nós herdamos de Adão e Eva uma culpa herdada. Ou seja, somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Isso está em Romanos 5, versículo 12. Segundo lugar, nós temos também uma corrupção herdada. Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão e Eva. Nós pecamos, pastor. Nós temos uma natureza caída, pecaminosa. E nascemos assim. Salmo 51 e versículo 5. Versículo 5. Né, pastor? Verdade. Agora, pastor Jerry, é bom lembrar que, por exemplo, essa pandemia, ela é fruto, pastor, de uma permissão divina, é lógico. Isso, Mas também, isso. Antes de você entrar aí, tem uma pergunta do reverendo pastor Calçone. Misericórdia, pastor Calçone é desse, hein? Eita, Nosso pastor, olha o que ele fala aqui, ó. Tendo em vista que o assunto proposto tem relação com a pandemia, ele fala assim que acredita ser importante deixar claro que esse tipo de mal com L, o Senhor às vezes cria para um propósito determinado, enquanto o mal com U não é de sua responsabilidade direta. Ele fala aqui que é importante a gente deixar claro, no caso, o reverendo, eu sempre falo que existem perguntas aqui que é de reverendo a reverendo, né? Veio do reverendo Calçone, que são os Gamaliéis aqui, né? Calçone e pastor Alex, né? Para a gente apresentar aqui, deixar isto claro, né? Aos nossos irmãos internautas que nos ouvem, sobre esse tipo de mal com L, que às vezes Deus permite por um propósito, enquanto o mal com U não é de responsabilidade divina. O que você pode comentar sobre isso aí? Sim, pastor, é isso mesmo. O que acontece, pastor? A expressão lá que aparece em Gênesis, pastor, por exemplo, Isaías 45, versículo 7, né, que Deus fala assim, eu crio o mal, né, e faço o bem, Deus vai falando para eles, né? Pastor, a palavra que aparece ali, do hebraico ali, a expressão, né, o adjetivo ra, para mal ali é o mal com L. Ali, pastor, é o mal natural. É o mal como calamidade, tá, pastor? Por exemplo, ali no contexto de Isaías, esse mal que aparece ali é o mal como calamidade. É o mal como a permissão de Deus. Não é o mal moral, mas é o mal natural, como calamidade. Ou seja, por causa do pecado de Israel, da sua indisciplina, da sua desobediência, Deus estava permitindo que os babilônicos fossem até eles com uma disciplina. Então ali, pastor, o mal que aparece ali é o mal natural, o mal como calamidade. Tá? É o mal como calamidade. Deus permite o mal, muitas vezes, esse mal, para disciplinar o seu povo. O seu povo. Tá, pastor? Deus permite isso aí, viu? Deus permite o mal para fazer isso aí. Para disciplinar o seu povo. Legal, interessante. Pastor? É verdade. Pastor Alex, como a gente já está meio que se encaminhando aí para os finalmente aqui da nossa live, a irmã Amanda é uma jovem lá da nossa igreja, muito estudiosa da palavra, e ela, interagindo aqui com a gente, ela diz assim, podemos dizer que a raiz dos pecados é a necessidade de autograndeza? Aí ela usa um exemplo sobre o anjo de luz, né? Porém, a sua necessidade de ser superior a Deus, ele cai. Então, os pecados se originam disso? Dessa necessidade de autograndeza?
Obrigado, Amanda, por sua participação. Uma pergunta de alto nível, hein? Alto Verdade, nível. verdade, verdade. Boa pergunta, pastor. Boa pergunta mesmo. Pastor, o que acontece? Nós temos uma expressão lá em 1 Timóteo, Paulo vai usar uma expressão interessante, né? Eu não lembro agora o texto que está escrito, mas ele vai deixar para a gente claro, pastor, que foi a soberba que fez Satanás cair em pecado, sabe? Foi o orgulho, a soberba, esse pecado tão grave, pastor, que fez Satanás cair, o diabo cair. E ela tem razão mesmo, é verdade, viu? Sabe, a soberba também, ela está presente em nossos corações, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Com a soberba, com o orgulho, para não deixar dominar a gente, tá? E fazer com que a gente ache que a gente é alguma coisa, que a gente não precisa de Deus, é autossuficiente, né? Tá tudo bom assim, né, pastor? E não, de forma nenhuma, tá, gente? Verdade. É bom lembrar, pastor Jerry, que, por exemplo, essa pandemia aí, pastor, é bom lembrar que no sermão escatológico de Jesus, Jesus deixou claro, pastor, que nos últimos dias iam aparecer vários sinais da sua vida, por exemplo. Ele falou de nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, né, doenças, terremotos, em vários lugares. Né? Mas ele falou assim para a gente, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Então, Deus. eu quero dizer para você, internauta, né, pastor? Internauta, essa igreja online, né? Esse povo de Deus que está online agora, você que está passando por uma provação tão grande, você que está desempregado, que está se interrogando na sua cabecinha, por que isso aconteceu comigo agora? E está sem entender nada do que está acontecendo com você. Você pode estar até desempregado agora, doente, sem entender nada. Quero dizer para você que fique em paz. Deus vai te providenciar, Deus vai entrar com providência na tua vida. Descanse na bondade e na justiça de Deus, porque Deus, o nosso Deus, não falha. Deus está te vendo agora. Descanse na bênção de Deus, na providência de Glória a Deus, tá? Deus. O céu vai te ouvir, o céu vai se abrir e o Senhor vai te dar uma grande bênção e vitória. Portanto, descanse, descanse nos cuidados do nosso Deus. Né, pastor Jair? Verdade, glória a Deus, glória a Deus. Você Amém, vê a pastor. Amanda aqui falando, excelente reflexão, pastor Calçone traz menção do texto, está em 1 Timóteo Isso, 3,6, pastor que ele Calçano citou, diz, muito bom. É isso mesmo. ele Isso fala, mesmo. não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo, né? Que a gente continue na nossa humildade, né? Se a Verdade, gente pastor. já dizia muito bem, né? Se você não conhece muito bem do assunto, fique quietinho, fique na Verdade, pastor sua, Calçone. né? Pastor Calçone está certo. Fique Muito bom, pastor tranquilo. Calçone. O Calçone é 10, cara. O Calçone é Ajuda show, muita cara. gente aqui. Né? Porque Deus é aquele que conhece os limites humanos, né? Ele não permite que a gente passe por algo que a gente não vai suportar estando junto com ele, né? É o que a Amandinha aqui está participando, comentando. E é assim mesmo, gente. A gente não cabe a nós o questionamento. Eu estou com uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes na minha mente que não sai. Ele fala, né, que esses acontecimentos são trombetas de Deus chamando o povo ao arrependimento. São Verdade. trombetas de Deus, sabe? Deus tocando trombeta, chamando o povo para o arrependimento, sabe? Eu sei que nós estamos com alguns irmãos aqui online, como a nossa live acaba sendo um pouco extensa, alguns entram, depois saem, depois vão assisti-la. A gente sempre tem um grande número de irmãos que assistem, depois nós disponibilizamos através do canal do YouTube também, para que outras pessoas também possam estar assistindo. Então, muitas pessoas nos ouvirão, assistirão, sabe? Que a gente se coloque na posição de igreja, sabe? Que a gente entenda quem é o Senhor das nossas vidas,
A Bíblia é clara quando ela diz que o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não possam enxergar, mas nós estamos enxergando a luz das Escrituras, a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a gente está trilhando a luz da palavra, né? A gente não é guiado por aquilo que a gente vê, porque senão seríamos guiados pelo ídolo mudo. A gente é guiado pela palavra de Deus, né? A gente é guiado pela palavra de Deus. Então isso é importante, né? Meu pastor Jair. Pode falar, meu pastor. Só uma breve reflexãozinha, tá, pastor? Sim, só uma breve reflexão. Pastor, o poeta inglês Alexander Pope declarou o seguinte, ele falou: tudo o que é correto. Para Pope, tudo que existe no mundo é do jeito que é por uma razão. Tudo é obra de Deus. E Deus é bom e todo-poderoso. Doenças, inundações, terremotos, incêndios florestais, secas, tudo, segundo Pope, faz parte do plano de Deus. Pope argumenta ainda que nosso erro é nos concentrarmos demais em detalhes individuais e não ver o universo de onde Deus está. Só então reconheceríamos a perfeição que Ele é e como todas as coisas se encaixam e tudo o que parece mal é, na verdade, parte de um plano muito mais amplo, pastor. Glória a Deus. Então, aquilo que para a gente, né, pastor, parece um mistério, nós não entendemos, né? A gente não consegue imaginar. Tudo, Deus está no controle, pastor. Tudo isso faz parte de um plano superior de Deus para a gente. Glória a Deus. Né? Deus quer o melhor para a gente, né, pastor? É verdade, é verdade. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Você me levou a mais ou menos 20 anos atrás agora, um pastor muito simples no começo da minha caminhada, e quando a gente chega na igreja, a gente chega com 1001 perguntas, né, Alex? É verdade. E ele falava assim, a gente sabe que não é uma escusa, não é uma evasiva, não. Ele falava de forma simples. Eu entendi com que espírito ele dizia, ele dizia sobre Deuteronômio 28, 28. As coisas reveladas pertencem aos homens e as ocultas pertencem a Deus. Tipo, meu irmão, o que tá revelado, está revelado. O que é oculto verdade, pertence a Deus, verdade. sabe? Verdade. Nós não entendemos. Hoje, nós não entendemos. É o que você falou, hoje a gente vive dias onde a gente, as pessoas querem resposta para tudo, sabe? Verdade, pastor. Sabe, a gente não tem resposta para tudo, irmão. Verdade, pastor, verdade. O que a palavra de Deus é expressa, é revelada. É igual o pastor César Cavalcante sempre fala, não dá para fazer teologia onde a Bíblia não fala, né? O que a Bíblia não fala, não dá para fazer teologia. O que está escrito, está escrito. O que está falado, está falado. Né? Verdade. Então, é extremamente importante. A gente ficou muito claro sobre isso. Alex, a nossa última pergunta para a gente se encaminhar aí por final. Teve muita gente que entrou agora no segundo período da live. A primeira ficou meio ruim lá, tivemos aqueles probleminha técnicos. Então eu finalizo ela aqui. O que a gente pode aprender com essa pandemia? Pastor, muito obrigado pela pergunta e também, né, nosso internauta que fez essa pergunta. Pastor, eu quero aqui elencar, ressaltar uma frase inicial minha, que eu citei aqui da psicóloga Valéria. Sim. Eu quero reafirmar que é muito importante, pastor. Sim, sim. Pastor, nós podemos aprender muito com essa pandemia. Tá? Por exemplo, podemos ser mais humanos e empáticos. Tá? A gente pode ser mais humanos com as pessoas, e empáticos, menos competidores e mais incentivadores. Glória a Deus. Podemos refletir sobre a importância da convivência saudável no ambiente familiar, no trabalho, na sociedade, né, pastor? E podemos aprender
com nossa fraqueza, né, sentimentos e potencialidades, desenvolvendo ferramentas valiosas de autoconhecimento e aceitação. Então, essa pandemia, pastor, ela tem muito a nos ensinar. Tá? Nós temos muito a aprender com essa pandemia. Deus jamais iria permitir algo assim se não fosse didático para a gente. É algo pedagógico. Né, pastor? É algo pedagógico. Lembre-se, voltando a Agostinho, lá, né, nas Confissões, o mal também, né, a pandemia também, é algo pedagógico. Né? É didático, tem algo a nos ensinar. Então aprenda, tá? Valorize a sua família, a convivência no lar, né? A gente tem irmãos aí nossos, pessoas que, né, que estão em isolamento social, estão no celular na sua casinha aí, né, estão fazendo home office, né, pastor? Estão trabalhando em casa, alguns estão desempregados, procurando emprego, mas fique tranquilo, descanse na providência divina. Tá? Não se desespere, fique em paz, tá? Deus está no controle, tá? Vai dar tudo certo, isso vai passar e a gente vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alex, um prazerzaço ter você aqui abrilhantando. Pastor, prazer foi meu, tá, pastor? A nossa audiência. Pastor, muito obrigado. Eu quero encerrar essa live com uma mensagem, se não me falha a memória, foi do Spurgeon. Foi o Spurgeon que disse, ele diz assim, na escola a gente aprende as lições e depois fazemos as provas. Mas na escola da vida, com o nosso Papai dos Céus, ele nos dá as provas e depois nos ensina as lições. Né? Que a gente possa aprender as lições que Deus quer nos ensinar, nos instruir. E é isso. Deus está sempre nos ensinando de forma pedagógica, como você acabou de dizer. Pastor Alex foi uma bênção aqui para a nossa live, para a nossa audiência. Né? Pastor Alex... Pastor, muito obrigado, viu? Em outras oportunidades está aí. Eu falei com o pastor Calçone que devido a essa correria da viagem aqui para o Rio, para esse compromisso que eu tinha nesse final de semana, eu não consegui estudar. Eu já estou com um aplicativo no notebook, está tudo preparadinho. E esse aplicativo vai dar para a gente abrir de forma simultânea 3 telas. No computador mesmo. Vai dar para abrir 3 telas. Maravilha. Vai dar para a gente... A pastora Cláudia falou, cheguei atrasada, vai ficar ao vivo, pastora Cláudia. Eu vou colocar também depois no canal no Face, não só no Face, mas também no canal no YouTube, tá bom? E foi muito abençoador, a hora passa voando, é muito enriquecedor o assunto. A gente abrir 3 telas aqui, pastor Alex, para a gente fazer aquele debate afinco, sabe? Muito bom, pastor. Para edificar a igreja, para edificar quem nos ouve. Né? A Amandinha aqui falando, pastor, bênção, os irmãos comentando, o fim de tudo é que a gente precisa temer a Deus, sabe? Outros irmãos declarando assim, que temos por certo que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória vindoura. Então a gente vê como a Irmandade tem se apresentado de forma firme, contundente. O Salmo... a mensagem de um salmo que eu carrego para a pandemia, e não só para a pandemia, mas os irmãos lá na igreja sabem, eu estou sempre citando, Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. É Deus dando a oportunidade de a gente demonstrar que a gente continua confiando nele. Não vamos nos abalar. Pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós permaneceremos de pé enquanto assim o Senhor permitir. Pastor Calçone ali, ó. Um abração, meu pastor. Pastor Jair, muito obrigado, pastor, obrigado, pelo carinho, pelo convite, pastor. Quero mandar aqui um abraço para o nosso pastor Calçone. Tem muitos pastores aí na audiência aí, Alex. Pastor, muito obrigado. Pastor, quero mandar um beijo no coração aí dessa igreja online, desses irmãos aí que estão internados, tá, pastor? Muito obrigado a todos, tá? Deus abençoe, pastor. Pastor Alex, como é de praxe aqui,
o nosso convidado ora, abençoando e fazendo essa oração final aí. Nos abençoe com a sua oração. E Amém, pastor. faça isso, por favor. Então, quero convidar todos a falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Sim, Jesus. Pai querido. Nós confiamos, meu Pai, no Teu amor, na Tua Muito justiça, na obrigado, Tua Senhor. bondade. Senhor, venha nos abençoar, Senhor. Venha Sim, Pai. derramar sobre nós a Tua graça, o Teu bálsamo. Visita, Senhor, agora o aflito, o necessitado, Sim, o Pai. angustiado, Senhor, quem está desempregado, aquele que está doente, que perdeu um parente, um amigo, Senhor. Que o Senhor possa confortar os corações, Oh, que a Tua presença, que a Tua graça agora, ó Pai, possa nos visitar, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser agraciados, ó Pai, pela Tua presença. sim, Senhor, Deus. visita essa igreja online aí agora, Senhor. Abençoa, Os Pai. irmãos que estão aqui Todos. conosco de forma remota, Sim. que o Senhor possa nos abençoar, visitar todos, conforte a todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, Glória pastor. a Deus. Beijo no coração de todos vocês. Eu sempre digo uma frase: você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém. Cultão abençoado, vitória, poder e glória. Reverendo Alex, toda a nossa audiência. Um beijo no coração de vocês. Até uma próxima. Um abração. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fui.